Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta segunda-feira. Agora são 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. A companhia aérea Avianca Brasil terá ao menos 154 voos cancelados até quarta-feira devido à redução da frota. Outros voos devem ser cancelados a partir de quinta, caso a empresa não consiga reverter as decisões judiciais que estão obrigando a devolver aeronaves por falta de pagamento. A empresa está em recuperação judicial. No fim de semana, 25 voos foram suspensos. Nesta segunda, são outros 50. Ao todo, já foram anunciados 179 cancelamentos. E os bombeiros seguem com as buscas por vítimas após o desabamento de 2 edifícios na zona oeste do Rio de Janeiro. É o 4º dia de buscas. No fim da noite de ontem, os militares encontraram mais um corpo. E agora há pouco subiu para 11 o número de mortes confirmadas na tragédia. Pelo menos 13 pessoas ainda continuam desaparecidas. O 10º corpo encontrado pelos bombeiros na noite deste domingo é de Maria Abreu. Segundo os vizinhos, ela teria gritado sob os escombros no dia do desabamento. Os bombeiros seguem trabalhando neste 4º dia, após o colapso de 2 prédios em Itanhangá, na zona oeste do Rio. O trabalho de buscas é feito com a ajuda de cães farejadores e com as informações dadas pelos moradores da área. E mesmo que chova, os bombeiros devem seguir trabalhando no resgate. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro, a cidade deve continuar com o tempo chuvoso. Ao todo, os bombeiros retiraram 16 pessoas dos escombros, 6 delas com vida. Um adolescente morreu no hospital. Ainda há 4 sobreviventes internados. A polícia está investigando as causas do desabamento e tenta identificar os responsáveis pela construção. As vítimas devem ser ouvidas pelos policiais, assim que estiverem em condições de prestar depoimento. Neste domingo, os moradores da comunidade entregaram doações para quem perdeu tudo na queda dos 2 prédios. Além de roupas e calçados, os moradores doaram alimentos para o café da manhã, almoço, lanche e jantar para quem aguarda por notícias de familiares e amigos que desapareceram. Mais de 100 profissionais dos bombeiros e do Exército trabalham no local. No destaque internacional, a operadora da central nuclear de Fukushima iniciou nesta segunda-feira a retirada do combustível guardado na piscina em um dos reatores mais danificados da usina. A delicada operação deve demorar 2 anos. A operadora da central nuclear de Fukushima adiou várias vezes uma operação delicada no local. Finalmente teve início a retirada do combustível armazenado na piscina do reator 3, um dos mais danificados da usina e que deve levar 2 anos. Esta é a segunda vez que a empresa organiza uma operação do tipo, após esvaziar a piscina do reator 4 entre 2013 e 2014. A piscina de desativação e resfriamento do reator 3 contém 566 unidades de combustível nuclear. As peças volumosas devem ser retiradas antes de outras tarefas no edifício, que sofreu uma grande explosão. Equipamentos especiais, incluindo uma grua, foram instalados para permitir a retirada das unidades. Uma porta-voz da Tokyo Electric Power informou que os preparativos levaram mais tempo que o previsto. A empresa começará com a retirada das 7 unidades não usadas, que em tese representam menos riscos. A retirada do combustível das piscinas dos reatores 1 e 3 devem começar em 2023. A central de Fukushima Daiichi foi inundada em 11 de março de 2011 por um tsunami provocado por um terremoto forte. O presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciou que vai aumentar o número de civis que recebem treinamento militar no país. Eles devem atuar na fronteira com a Colômbia e o Brasil. Milicianos são civis que recebem treinamento militar e prestam juramento a Maduro para defender a pátria. Para alcançar a nova meta de 3 milhões de membros da milícia em dezembro de 2019, vamos empossar 3 milhões ou mais membros da milícia e já anunciamos que temos rifles para cada um deles.
O anúncio foi feito durante um ato organizado por apoiadores de Maduro em Caracas. A multidão se reuniu em Los Próceres para lembrar o golpe de Estado de 2002 contra o falecido presidente Hugo Chávez. No ato, Maduro também indicou que dará o estatuto de lei a essas milícias bolivarianas e que vai incorporá-las às Forças Armadas. O objetivo seria profissionalizar os grupos para resistir à devastação do imperialismo dos Estados Unidos. Para encerrar, em uma época em que muitas crianças estão grudadas em smartphones e tablets, em algumas escolas os estudantes brincam e aprendem com os jogos de tabuleiro. O mercado é cada vez maior e fatura milhões de reais todos os anos. Vamos conferir na reportagem. Aqui nessa escola em São Paulo, nada de computador ou celular. As crianças se divertem com outro tipo de brincadeira, com jogos de tabuleiro. Os jogos têm função pedagógica e ajudam a estimular o raciocínio, a memória, a concentração e a sociabilidade. O projeto ele é uma metodologia inovadora e é dividido no desenvolvimento da parte cognitiva e da parte social. A parte cognitiva, eles vão trabalhar a memória, o raciocínio lógico e o cálculo mental e a concentração. A parte social, ela já trabalha a cooperação, a socialização entre os alunos. Os temas são variados e são trabalhados como complemento do que se aprende em sala de aula. As variedades que a gente pode trabalhar no supercérebro, a gente tem um jogo de estratégia, a gente tem um jogo de imaginação e abstrato, nós temos jogos de habilidade, nós temos jogos de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor. Então a gente procura trabalhar todas as possibilidades para ajudar a criança, né, no futuro dela. E olha só a concentração dos pequenos. Será que eles gostam de jogos de tabuleiro? Imagine qual será a resposta. Por que você gosta dos jogos de tabuleiro? Por causa que você aprende o raciocínio, você fica melhor em matemática, eles são legais, dá pra aprender mais. Eu gosto, eles são divertidos. Olha, é bem legal, a gente aprende coisas novas com eles. Porque cada jogo tem um jeito. Mas não são só as crianças que se divertem. Esse também é um passatempo de gente grande. Você já joga os jogos de tabuleiro há bastante tempo, né? Já tem uns bons anos. E o que te atrai, né? Por que você gosta tanto desse tipo de jogo? Tem várias questões, porque cada jogo tem uma temática diferente, mas o principal é a interação entre as pessoas. Os jogos de tabuleiro sempre foi desde muito criança, todos os tipos de jogos de tabuleiro que você possa imaginar. E hoje a intenção é ampliar o repertório de tabuleiro. É cada vez maior o público que está saindo dos jogos do celular, desligando o computador, vindo para cá, olha, para os jogos de tabuleiro, que cresce cada vez mais no país. De acordo com a Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos, só em 2017 esse mercado faturou quase 600 milhões de reais. No ano passado, foram lançados mais de 5 mil jogos em todo o mundo, 300 em versão brasileira. Essa é uma academia de jogos, onde as pessoas vêm para comprar ou para apenas aprender a jogar. Aqui, os board games, como também são chamados os jogos de tabuleiro por aqui, tem de todos os gostos e todos os bolsos. Os preços variam de 50 até 750 reais. Tem para todos os gostos mesmo? Tem para todas as idades, assim. A gente trabalha com 5, 6 anos até 100 anos. Mesmo que os jogos eletrônicos estejam cada vez mais presentes na nossa vida, os jogos de tabuleiro podem ser tão divertidos quanto partidas de videogame. E ainda tem algo que só ele pode oferecer: a interação entre os jogadores fora do ambiente virtual. Eu fico por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais!